Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Elton. É um prazer tê-los aqui para esse webinar, que é um conjunto de webinars que o Novo Suporte está desenvolvendo durante este ano de 2021 e teremos webinars todos os meses até o final do ano. No final dessa apresentação, vai ser apresentado o calendário dos webinars já realizado e a programação. Vocês fiquem tranquilos que as datas ainda não foram definidas, mas todos serão convidados a tempo, uma semana antes ou talvez um pouquinho mais, nós marcarmos as datas de todos os webinars, tá bom? Qual é o objetivo da nossa conversa hoje? É falar um pouco sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu abri o evento da manhã, que nós fizemos um evento na manhã também para o pessoal do HCM, a turma de RH, e a minha experiência nos últimos 2 anos é assistir vários seminários, vários cursos, e todos eles ministrados por advogados. Então, eles pegam as leis, os artigos, tal, e aí começa bem, do meio para o fim, você já não sabe exatamente o que é. E o objetivo desse evento são 2. Primeiro, dar uma introdução muito simples, uma forma só o néctar da coisa, do que é a LGPD, e em seguida mostrar como que isso está implementado nos produtos que vocês usam, no caso. Ativaram meu mudo aqui. Então, quer dizer que eu, usuário do RP, minha empresa já está em compliance com a LGPD? Não. Quer dizer que as bases de dados gerenciadas pelo RP já estão. Mas a sua empresa não é, se ela for usar só o RP, está tranquilo. Se ela for além disso, e geralmente é, porque você tem área comercial, você tem a parte de folha de pagamento, que pode ser o nosso sistema ou não, então a empresa, a organização precisa estar em compliance. Se eu tivesse que fazer alguma observação, o nome da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, só parando aí, ela fica muito complicada. E vocês vão ver aqui que o que torna ela simples é que se o nome dela tivesse mais um P no final, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, quando você coloca a questão dos dados pessoais, tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil. E a ideia é essa, é dar uma pincelada, não é habilitar, nem tornar as empresas 100% compliance, mas dar uma introdução sobre o conceito de LGPD e depois mostrar como o software que vocês usam já está adequado e como usufruir disso, tá bom? Então, para tratar do assunto, eu vou chamar aqui a Dávia Borges, nossa consultora de processos, tá? Que vai mostrar para vocês de uma forma bem sucinta, bem rápida. Nosso evento vai durar no máximo 25 minutos. A partir daí, se vocês quiserem fazer perguntas e ela tiver condições de responder no momento, e se o assunto for de interesse coletivo. Se for uma coisa muito específica, ela responde depois em particular. Se nós não soubermos a resposta, ela vai anotar a pergunta e depois nós vamos mandar a resposta para todo mundo. Nós temos os e-mails, então não há problema, tá? Para poder, o objetivo é introduzir todos nesse tema, colocar da importância e da urgência de começar a tratar disso. São muitas informações que ainda estão desencontradas, né? A gente ouve na mídia coisas diferentes, a Dária também vai comentar isso, mas o que nós temos hoje é a legislação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, muito obrigado, agradeço a presença de todos e, Dávia, é contigo. Boa tarde a todos. Muito bom estar com vocês nessa tarde. E vamos começar aqui. Só para a gente alinhar algumas orientações, toda vez que fizer uma pergunta, pode colocar o sustenido antes, e a gente está pedindo para ativar o mudo do microfone, justamente para não dar esses ruídos para atrapalhar. E quando acabar o evento, a gente vai estar passando todo o material. A gente vai estar enviando para vocês. Obrigada pela presença de todos. E a gente vai começar só recapitulando aqui sobre o RP, né? Que a Senior tem buscado colocar a flexibilidade, a integração aí nos serviços de RH,
CRM, dos aplicativos bancários, a indústria, o módulo de indústria show de bola, os analytics, né? Tivemos até um evento do SeniorX, e esses analytics aqui estão facilitando bastante essa visão, os BPMs, o SARA, que são as robotizações. Então, essa otimização logística também. Então, a Senior quer se diferenciar no seu RP, levando a flexibilidade, agilidade, acessibilidade com total segurança, que é o importantíssimo hoje no nosso contexto, que são as informações seguras dentro de um banco de dados seguro, dentro de um sistema seguro. Então, a gente vai começar, Elton já fez uma abertura maravilhosa, e é importante realmente a gente pensar que a lei ela vem para dar todo um suporte para o cidadão de privacidade, o respeito à privacidade, o respeito à liberdade de expressão, e esse é o principal motivo da implantação da lei do LGPD, que serve para fazer essa proteção. Gostei do acréscimo de outra letra, o P no final, porque é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais mesmo. E essa lei 13.709, né, que veio 2018, ela veio da GDPR, que é uma lei da União Europeia. Essa lei da União Europeia, ela já está em vigor, em pleno funcionamento desde 2018. E aqui, para a gente, apesar da lei começar a estar desde 2018, somente agora, em agosto, 1º de agosto, com a lei 14.010, é que vai começar as penalidades, né, que vai entrar em vigor. E, infelizmente, a gente deixa tudo para a última hora, e a gente está começando realmente, muitas empresas estão atrasadas nessa implantação. Eu estava olhando, tem 84% de empresas que ainda estão completamente sem fazer nenhuma ação para implementar isso. Há quem diga, né, as fofocas, que diga, essa lei não vai decolar, não vai firmar. Eu não acredito muito nisso, não. Inclusive, o Ministério Público já entrou com ação judicial contra a Serasa com base na lei LGPD, para que não seja mais vendido as listas online, nem a prospecção. Então, assim, já está em formação, já está em vigor, já está em utilização. Então, a gente precisa realmente levar a sério. Né? Há quem diga que vai ter uma lei para pequenas e médias empresas, mas, por enquanto, a lei é única para qualquer tipo de empresa, tanto para grandes, médias e pequenas. Por enquanto, não tem essa diferenciação. E também há quem diga que esse prazo de 1º de agosto não vai ser... não vai entrar em vigor, mas nada comprova. O que a gente sabe, na realidade, é que a partir de 1º de agosto as penalidades vão ser aplicadas. Então, essas penalidades quais são? 2% do faturamento até o limite de 5 milhões por infração e multa diária observando o limite do item acima. E, além disso, tem a questão da imagem, porque hoje tem muitas empresas que não querem firmar contrato com a empresa que não está se preocupando com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, além dessas penalidades, a gente precisa também entender que a própria sociedade vai nos cobrar isso. E é importante a gente se adequar, é importante realmente dar atenção com relação a esse assunto. E a quem se aplica? Pessoas físicas e jurídicas que utilizam os dados para fins lucrativos. Então, não é só pessoa jurídica, pessoa física também. Se a gente tem uma finalidade financeira com relação a esses dados, está sujeito à aplicação desta lei. E quais são esses tipos de dados, né? As informações pessoais.
relacionados à identificação de uma pessoa. Então, é CPF, RG, CEP, nome, idade, telefone, são os dados pessoais dessa pessoa. A lei também, ela traz um conceito de informações sensíveis, que são informações relacionadas à religião, à filiação, à cor da pele, à opção de partido político. Então, são dados pessoais que dá uma característica de sensíveis. Então, a gente vai estar sempre ouvindo esse termo, são os dados pessoais sensíveis, que está neste conceito. E esse banco de dados pessoais, né? O conjunto estruturado desses dados pessoais, eles podem estar no meio magnético, que é o nosso software, nas planilhas, mas ele pode também estar em meio físico. Por isso que é importante a gente fazer aqui uma ressalva que o processo ele é extremamente importante. Porque o sistema é um pedacinho, o sistema é uma parte, mas a lei diz que qualquer informação em papel, que está na sua gaveta, que está em cima de sua mesa, que está no arquivo, está em qualquer lugar, ele está sujeito à implementação da lei. Então, aqui a gente quer dar essa visão de que é muito importante não só se preocupar com o sistema, que é um pedaço, mas com o processo, que é a organização da sua empresa. E aqui nesse slide, eu vou fazer um resumo de como é que essa implementação da lei. Então, em um slide só, a gente vai estar resumindo quais são o ciclo de vida desses dados. Então, a gente vai começar aqui com a coleta. A coleta é você pegar esses dados pessoais de um titular. Então, é importante ter nesse processo mapeado, porque você precisa identificar a finalidade dessa coleta. Então, essa coleta, ela tem que ser o que a gente já faz normalmente, hoje todo mundo já faz isso, só que não faz pensando qual finalidade eu estou coletando esses dados. Então, isso precisa ser muito bem definido, ser muito bem organizado. Aí vem o processamento, da mesma forma. Claro que você pega os dados pessoais de alguém, porque você tem um objetivo para processar um fluxo de atividade. Esse fluxo de atividade precisa estar conforme a lei. Então, nesse processamento, a lei tem que tem que executar nessa perspectiva, observando os regulamentos que a lei traz. Mesma coisa a transferência. Então, às vezes, para você continuar a sua atividade, você precisa transferir o que a gente chama de cadeia de dados, né? Então, você vai agora transferir a responsabilidade desses dados pessoais para uma outra instituição ou para outra pessoa física, mas que vai continuar esse trabalho, vai continuar esse processo. Então, precisa estar conforme a lei. A lei tem 65 artigos. Então, ela abrange qualquer passo que nós precisamos dar, em qualquer tipo de situação. Então, essa transferência, ela precisa ser mapeada, precisa ser conforme o procedimento, conforme a expectativa da lei. Mesma coisa o armazenamento. E aí a gente vê a importância que esse armazenamento seja com segurança, que o titular tenha a plena confiança de que os dados dele estão bem armazenados, que não vai ter nenhum vazamento de informação. E é aí que a lei diz, né, que espera que as organizações adotem boas práticas para que esse armazenamento aconteça com total segurança para o titular. E vem essa questão aí do término do armazenamento. Por quê? Porque a coleta, ela tem que atingir um objetivo, uma finalidade, e pode ser que tenha um tempo para isso. E esse tempo precisa ser monitorado, precisa ser acompanhado. Então, é importante
cada passo desse, cada ciclo desse, ter todo o procedimento bem definido conforme a perspectiva da lei. E, por fim, o descarte. O descarte, caso o titular solicite ou você não precisa mais daqueles dados porque a sua finalidade cumpriu e aí você precisa descartar. Lembrando sempre que tudo vai ser conforme a finalidade e conforme a autorização que esse titular está dando. Agora, a gente vai ver alguns personagens que fazem parte dessa lei, dessa história, dessa nova história que a gente está vivendo, que são pessoas que vão ter um papel funcional extremamente importante nesse processo. O primeiro que eu quero trazer aqui é o titular. Então, esse é com quem a gente vai tratar e vai solicitar esses dados. Então, o titular ele vai ter total liberdade de solicitar a você a finalidade da solicitação desses dados. Por que que você está pedindo os meus dados? E ele também vai autorizar ou não a utilização desses dados. E ele vai precisar também, ele vai ter direito também de, a qualquer momento, ter acesso aos seus dados para complementar a correção e complementar dados cadastrais. Então, nesse ciclo aqui, a gente precisa criar recursos que tenha essa facilidade de acesso para que o titular corrija os dados quando for necessário. E a solicitação da exclusão desses dados e anonimização. Então, o titular, ele até sabe que precisa que seus dados fiquem em um determinado banco de dados, mas ele quer que fique escondido. Ele quer se tornar anônimo com relação a isso, e ele tem todo o direito para isso. Então, esse é o primeiro personagem, e é um personagem extremamente importante. O segundo personagem que eu quero trazer aqui é o controlador. O controlador é aquele que tem o interesse nesses dados pessoais. Então, ele tem um interesse financeiro para que esses dados pessoais sejam coletados. E qual é a primeira preocupação, a primeira atividade que o controlador precisa tomar? É definir as decisões referentes ao tratamento. Então, ele precisa pensar em todos esse ciclo que a gente está vendo aí, coleta, processamento, transferência, ele precisa definir qual vai ser a diretriz conforme a lei do LGPD. Então, ele vai ter que criar um plano de ação para ver todo o transporte desses dados, se está conforme a lei. Então, esse é um papel extremamente importante do controlador. O controlador vai ter que ter uma visão de que precisa adequar os seus processos conforme a lei. E a segunda responsabilidade importante do controlador é designar o encarregado pelos dados, o DPO. Então, a gente vai ver que a gente vai conhecer esse personagem também, e o controlador precisa designar quem vai ser essa pessoa. Essa pessoa precisa ser obrigatoriamente da mesma organização? Não. Ele pode ser terceirizado, mas precisa ter esse personagem também. É um personagem extremamente importante que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Outro personagem que vai ser necessário nesse processo é o operador. Esse operador, ele vai fazer todo o tratamento conforme as orientações do controlador. O controlador vai designar quem serão os operadores que vai tratar esses dados. O operador também vai ter responsabilidade diante da lei. Então, a gente vai ter que ter a responsabilidade de operacionalizar conforme o controlador. Só que se o operador está vendo que o controlador está esquecendo alguma coisa, ele também vai ter responsabilidade de apontar isso, né? É uma responsabilidade compartilhada. E aí vem agora o personagem do encarregado, de PO. Esse papel funcional, essa pessoa, ele vai ter a responsabilidade de ser o canal de comunicação entre o controlador
o titular e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, essa pessoa, que pode ser também terceirizada, ela precisa existir dentro da organização. Então, obrigatoriamente, todos esses papéis funcionais aí, eles devem existir dentro desse processo. E, por último, o órgão, que é o órgão de ANPD, que é o órgão fiscalizatório, né, que vai fiscalizar, vai aplicar as sanções, vai promover ações que estimulem o conhecimento e o cumprimento da LGPD. Então, assim, nesse slide, a gente consegue enxergar que precisamos nos movimentar e que o sistema é só um pedacinho de uma necessidade estrutural e processual que a gente precisa fazer nas nossas organizações. E a gente vê aí a responsabilidade grande do controlador. E com relação ao sistema, o que é que muda? Bom, para atender e adequar o sistema, a Sênior Sistema se preocupou em identificar e classificar todos os dados pessoais, os sensíveis e não, ou não, em meios digitais. Então, a gente vai ter esse mapeamento. Vamos poder consultar a anonimização, a eliminação de registros do sistema quando solicitados pelos titulares. Então, para cada caso, vamos poder atender ao titular com a devida consistência das suas informações. E o gerador de relatório, que é o que a gente já tem dentro da ferramenta, que vai auxiliar nesse cadastro dos termos de consentimentos para a coleta dos aceites dos titulares dos dados. Na prática, é um executável, ele é bem simples, ele precisa ser instalado, assim como o SGU, né, é instalado tem um executável para o LGPD, e ele é bem simples também de operacionalizar. Ele tem configurações super importantes, porque lembra que o controlador vai eleger os operadores, ele está fora do sistema, não é por acaso, porque esses operadores, como ele é corresponsável diante da lei LGPD, precisa ser nomeados pelo controlador e só eles poderão ter acesso a essa base de dados. Então, por isso que tem todo aí um cadastro dos operadores com todas as informações e a forma de consultar os dados conforme o titular solicitar. Então, é uma telinha de consulta. E aqui nós temos a tela do mapeamento. Então, vamos mapear, o sistema é mapeado todas as tabelas que tem dados pessoais, empresa, cliente, fornecedor, representante, transportadora, motorista, todos estão mapeados. E o sistema vai informar se esses dados são dados sensíveis, se são dados legal, porque também a LGPD ela não sobrepõe a lei. Então, se eu tenho uma nota fiscal impressa, se eu tenho informações para SPED, para mandar, eu não posso simplesmente excluir. Então, o que é legal, eu tenho que conservar, conforme a lei tributária. E aí o sistema vai me avisar se é o caso. Ou se são informações que eu posso excluir. Então, se o titular me solicitar a exclusão, eu vou poder excluir sem problema nenhum. Então, assim, a operação do sistema, ela é muito simples, não tem mistério nenhum. Vai depender das demandas que o titular trouxer para você. E aqui tem o recurso lá do gerador de relatório, que você pode montar seu relatório conforme a sua necessidade. Agora, a gente quer passar aqui 5 passos para a adequação da LGPD dentro da sua organização. São 5 direcionamentos que a gente tem aqui para mostrar. O primeiro é que o seu controlador precisa nomear o DPO. Essa pessoa precisa existir. Como eu falei, pode ser uma pessoa terceirizada, mas ela precisa existir. E o mapeamento dos processos, porque a gente já faz esse trabalho, né? Se você já tem os seus processos mapeados, com fluxos, com procedimentos, ótimo, porque é só agora você checar conforme a visão da lei. Mas esse mapeamento, ele precisa existir.
O segundo é fazer essa análise dos impactos relacionados à lei LGPD. Então, são 65 artigos. E tem as necessidades para cada segmento. Então, essa análise de risco, ele precisa acontecer para a gente medir a temperatura de quais são os pontos que precisa ser realmente muito bem trabalhado dentro dos processos de cada organização. Terceiro é o planejamento. Então, o planejamento das adequações. A gente está bem atrasado, né? A gente já devia estar com isso aqui tudo pronto para em agosto já ser uma coisa normal. Mas, infelizmente, a gente deixa isso para a última hora. Mas esse planejamento daquele ciclo desses dados, ele precisa existir, porque precisa estar muito bem adequado conforme a visão da lei. Isso aqui é super importante, que é a capacitação. Não é o DPO, a pessoa encarregada, não vai trabalhar sozinha, não tem como. Isso tem que ser um trabalho de equipe, onde a empresa toda precisa estar empenhado, não é só também dos operadores. Problema do operador, ele que está lá com o CPF dele lá cadastrado. Se der qualquer problema, é o operador e o controlador que está com problemas lá com a fiscalização. Não é assim. Todas as pessoas que estão envolvidas precisam ter responsabilidade com seus próprios dados e com os dados das pessoas com quem trabalham. Então, essa implantação de cultura, ela precisa ser realmente realizada, precisa ser massificada, precisa ser treinada, e a gente precisa realmente contar com o apoio de toda a empresa. E por último, que é o mais desafiador na minha visão, é a manutenção disso, porque às vezes a manutenção ela é desafiador porque cai na rotina, no esquecimento. A gente nunca teve nenhuma solicitação de nenhum titular e vai deixando para lá e as coisas começam a não dar a continuidade. E isso é um problema. Então, essa manutenção, ela precisa ser realizada, precisa estar vivo. Esse ciclo tem que estar realmente o tempo todo, porque é extremamente importante esse mapeamento. Então, é essa visão que a gente gostaria de passar para vocês. E reforçar que o sistema é só um pedacinho. O mais importante é você colocar a sua organização em um processo que atenda à lei LGPD. E agora a gente vai para as dúvidas, né? Patrícia está aqui, vai me ajudar, e você pode, não tem nenhuma dúvida, que bom, está todo mundo já com a implantação toda pronta nas suas organizações, está tudo direitinho, e já está tudo funcionando, isso é muito bom. Mas se você tiver qualquer dúvida, se tiver até trocar figurinhas também, pode nos procurar. A gente vai estar passando um e-mail e você vai poder compartilhar o que você gostaria conosco. E aqui a gente vai passar aqui os próximos webinars, né? Que a gente está nessa trilha, como o Elton falou no início. Então, apareceu uma pergunta aí. Pode falar, Paty. Vou entrar aqui, só um momento. Fábio Luiz pergunta: o sistema já faz parte do RP ou tem que instalar? É um aplicativo que vai precisar ser instalado. Ele faz parte do RP, ele vai pegar, conectar as tabelas do RP, mas é um executável que é à parte, tipo SGU. Respondido, Fábio? Fábio pergunta novamente: vai ser instalado por quem? É um processo que o relacionamento vai estar direcionando. Ou o próprio cliente pode instalar, porque é uma execução simples, ou pode contar com a nossa equipe de consultoria, sem problema nenhum. Pronto, pode prosseguir.
Pronto, então nós já tivemos, né, o webinar com RPXT, ministrado por Ataíde, hoje é o da LGPD. Nós teremos em julho sobre Migre para Nuvens, SaaS, em julho. Em agosto, teremos o FD Reinf, as novas atualizações. Em setembro, integração logística. Em outubro, o processo de compras e cotação. E-commerce em novembro. Esse é o último. Em dezembro não teremos o webinar. Então, essa é a nossa agenda. E aí vocês vão ser comunicados e teremos o imenso prazer de contar com a presença de todos vocês. E aqui a gente segue para algumas considerações finais. A gravação vai estar disponível no YouTube do novo suporte. No final da transmissão ficará disponível o link de acesso e você receberá todo o material. E aqui está o e-mailzinho que eu falei. Então, você pode estar contactando com a gente através desse e-mail, coordenação_gd@uniontech.com.br. Gente, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a atenção. Muito obrigada, viu? Obrigada, Fábio. Ana Alice, eu já vi que estava aí também. Raul. Muito obrigada a todos. Uma excelente tarde para vocês.